Na penumbra da história da França, um eco ressoa através dos séculos, um murmúrio de ideias que, como chamas dançantes, alimentaram o desejo de liberdade e justiça. No coração desse mistério se encontra a Ilustração, um movimento que, em sua essência, desafiava as sombras do absolutismo e do dogma. Que segredos encerravam as mentes brilhantes que, com pena e tinta, semearam as sementes da mudança em uma sociedade estagnada na opressão? No final do século XVII e durante o XVIII, a Europa se viu envolta em um turbilhão de pensamento crítico. Filósofos como Voltaire, Rousseau e Montesquieu emergiram como titãs do intelecto, desafiando as normas estabelecidas e levantando questões que ecoariam ao longo da história. A razão se tornou a tocha que iluminava os escuros corredores do autoritarismo, enquanto a fé cega começava a se dissipar diante da luz do conhecimento. Mas foi realmente assim? Eles perceberam que suas ideias poderiam ser a faísca que acenderia uma revolução? Nas casas de café de Paris, os intelectuais debatiam fervorosamente sobre os direitos do homem e a natureza da justiça. As ideias se propagavam como um vírus, atravessando as classes sociais e alcançando até os cantos mais humildes do país. A noção de que cada indivíduo possuía direitos inalienáveis começou a germinar na consciência coletiva. O povo, cansado da tirania da monarquia, se sentiu cada vez mais atraído pela possibilidade de um futuro diferente, onde a voz do cidadão tivesse peso e poder. No entanto, o caminho para a mudança não estava isento de perigos. Nas páginas dos livros e nas conversas sussurradas, os ecos da Ilustração provocavam tanto esperança quanto temor. A nobreza temia que essas ideias pudessem erosionar sua posição privilegiada. O clero, por sua vez, via nelas uma ameaça direta à sua influência espiritual. E assim, nas sombras, gestava-se um conflito que logo explodiria em um caos incontrolável. Um ponto culminante nessa travessia intelectual foi a obra de Rousseau, que, em sua famosa frase, "O homem nasce livre, e em toda parte está acorrentado", provocou uma reflexão profunda sobre a natureza da liberdade. Até onde a sociedade se atreveria a ir para romper suas correntes? As ideias de Rousseau reverberaram nas mentes daqueles que ansiavam por uma mudança radical. O conceito de vontade geral se tornou a base de uma nova ordem, uma onde o povo seria o verdadeiro soberano. Enquanto isso, as tensões na corte real se intensificavam. Luís XVI, um rei preso entre a tradição e a necessidade de reformar, se encontrava cada vez mais isolado. A economia francesa cambaleava, e o povo sofria em silêncio, suas vozes sufocadas pela opulência da realeza. O eco da Ilustração começou a se infiltrar na vida cotidiana dos cidadãos, alimentando seu descontentamento. Poderia o pensamento racional realmente mudar o destino de uma nação? Os salões de Paris se tornaram o campo de batalha de ideias, e os manifestos da Ilustração eram seu armamento. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que nasceria mais tarde, seria o testemunho desse fervor. Mas na penumbra dos grandes ideais, também espreitava o medo, o temor à mudança e ao desconhecido. A história nos diz que o desejo de liberdade pode levar a humanidade por caminhos obscuros. Que segredos ainda aguardavam nas profundezas dessa luta? Ao olhar para trás, é fascinante observar como um conjunto de ideias, uma simples chama de pensamento, foi capaz de acender o fogo da revolução. A Ilustração não apenas iluminou as mentes dos franceses, mas também acendeu um espírito insurreccional que logo se materializaria em ações concretas. A história, essa eterna guardiã de segredos, se preparava para nos revelar um capítulo cheio de crises e conflitos. Assim, enquanto as ideias da Ilustração ressoavam no ar, a sombra de uma crise iminente começava a se desenhar no horizonte da França.
A autoridade de Luís XVI, debilitada pelo descontentamento social e pela pressão de um povo que ansiava por mudança, se encontrava à beira do precipício. Poderia o rei, preso em seu mundo de privilégios, entender o clamor de seu povo antes que fosse tarde demais? Com cada palavra escrita e cada ideia compartilhada, a chama da mudança se avivava, levando a França a uma encruzilhada que mudaria seu destino para sempre. No próximo capítulo, exploraremos a complexa crise da coroa, onde os ecos da Ilustração serão desafiados por uma realidade econômica e política que ameaça desmoronar o tecido da monarquia. Que decisões serão tomadas no ápice do poder enquanto a nação se precipita rumo à revolução? Essa crise não tardaria a transbordar, convertendo-se em um torrente que arrastaria consigo a antiga ordem da França. No final do século XVIII, o eco da opulência na corte de Luís XVI se desvanecia, deixando à mostra as fissuras de um sistema que vacilava. A crise da coroa não foi apenas econômica, foi um colapso da autoridade, um desmoronamento da confiança na figura do rei, e o prelúdio de uma mudança que alteraria o curso da história. As ruas de Paris sussurravam um descontentamento palpável. A má colheita, os preços exorbitantes do pão e o peso dos impostos mantinham uma população à beira do abismo. Como era possível que um reino tão glorioso se encontrasse na miséria? Os nobres, com seus luxuosos banquetes e festas, pareciam viver em uma realidade paralela, alheios ao sofrimento de um povo que clamava por justiça. Enquanto isso, o rei Luís XVI, um monarca preso em sua própria rede de indecisões, tentava navegar por um oceano de turbulências políticas e sociais com um leme que se desgastava a cada tentativa. Os eruditos da Ilustração, cujas ideias haviam começado a germinar na mente de muitos, se perguntavam: seria o absolutismo uma forma de governo viável em um mundo que demandava liberdade e equidade? As conversas nos cafés de Paris tornavam-se cada vez mais fervorosas, e as teorias de Rousseau, Voltaire e Montesquieu se convertiam no combustível de uma revolução iminente. O povo se sentia cada vez mais atraído pela ideia de que uma nova ordem era não apenas necessária, mas inevitável. Enquanto os ecos da insatisfação ressoavam pelas ruas, a corte real mantinha-se em uma bolha de desconexão. Luís XVI, tentando restaurar a ordem, convocou os Estados Gerais, um ato que, embora em sua mente representasse uma solução, na verdade era um detonador. O rei estava ciente de que seu chamado à unidade seria visto como um sinal de fraqueza? A cada dia que passava, o manto da autoridade que o havia protegido começava a se desgastar, deixando à mostra sua vulnerabilidade. A recessão e a corrupção entrelaçavam-se em uma paisagem desoladora. Os ministros das finanças, incapazes de encontrar soluções efetivas, tornavam-se bodes expiatórios, enquanto os cidadãos, desiludidos, buscavam respostas nas ruas. A sombra da pobreza pairava sobre a nação, os gritos de fome se misturavam com as exigências de reformas. Esse descontentamento foi a faísca que acenderia a chama da revolução. Mas, quem poderia imaginar que uma crise de tal magnitude levaria à aniquilação de séculos de monarquia? Em meio a esse caos, a figura de Luís XVI tornava-se cada vez mais trágica. Sua incapacidade de agir com decisão lhe custara a lealdade daqueles que um dia o apoiaram. A nobreza, anteriormente aliada, começava a questionar sua liderança. Os ecos da Ilustração, que promoviam a igualdade e a liberdade, tornavam-se um grito coletivo que ressoava em cada canto do reino. Ele era realmente um rei, ou apenas um prisioneiro de sua própria corte? As assembleias populares começaram a tomar forma, os cidadãos uniam-se para exigir mudanças e dar voz às suas demandas. A crise econômica transformou-se em uma crise política,
E o rei, em uma tentativa desesperada de recuperar sua autoridade, viu-se obrigado a enfrentar um adversário inesperado, seu próprio povo. A tensão era palpável no ar, e as primeiras manifestações de resistência começavam a brotar como um broto verde entre as fissuras do pavimento. Assim, a crise da coroa tornou-se um ponto de inflexão. A fragilidade da monarquia tornava-se evidente, e a cada dia que passava, a possibilidade de uma mudança radical tornava-se mais real. A história aguardava, com um enigma a ser desvendado, e cada movimento no tabuleiro político era percebido como um passo em direção ao inevitável. A convocação dos Estados Gerais, que se aproximava como uma solução, tornaria-se um catalisador de tensões e conflitos. Na próxima etapa de nossa travessia, nos mergulharemos nos intrincados caminhos dessa convocação, onde as diferenças entre classes sociais se acentuariam, e os destinos de milhares de almas se entrelaçariam em um momento decisivos para a história da França. Que segredos serão revelados neste cruzamento de caminhos? A resposta encontra-se no eco dos líderes que se ergueram em busca de um futuro em um mundo que desmoronava. Essa crise não tardaria a se transformar em um clamor ensurdecedor que ressoaria nos salões de Versalhes e nas ruas de Paris. A convocação dos Estados Gerais, um evento que havia permanecido à sombra da história, emergia como o ponto de inflexão crucial no prelúdio da Revolução Francesa. Era 1789, e o ambiente estava impregnado de um inquietante mistério, uma tensão palpável que antecipava a explosão de uma mudança radical. Os Estados Gerais, a assembleia que reunia os representantes dos três estamentos, o clero, a nobreza e o terceiro estado, havia sido convocada pelo rei Luís XVI em uma tentativa desesperada de abordar a crescente crise financeira. Mas, seria realmente esse um esforço genuíno por parte do monarca ou apenas uma tentativa de apaziguar um povo enfurecido? A história está repleta de enigmas, e este evento não seria a exceção. No dia 5 de maio de 1789, no Palácio de Versalhes, as portas se abriram para dar passagem à representação de uma França fraturada. A sala estava adornada com luxos desmedidos, um símbolo do desperdício da aristocracia que contrastava dolorosamente com a miséria que sofriam as classes mais baixas. À medida que os delegados tomavam assento, a atmosfera tornava-se densa, carregada de um eco ancestral de injustiça. Poderiam essas figuras, recrutadas entre a elite, realmente compreender o sofrimento daqueles que representavam? O clero e a nobreza, com seu poder quase absoluto, se preparavam para proteger seus privilégios. No entanto, o terceiro estado, composto por camponeses, trabalhadores e burgueses, começava a despertar de seu longo letargo. Este grupo, que representava a vasta maioria da população, sentia-se menosprezado e excluído de um sistema que havia sido projetado para favorecer a poucos. Como poderiam aceitar ser relegados a um papel secundário na história de sua própria nação? A tensão aumentava, e a centelha da insurreição começava a arder em seus corações. As discussões na Câmara rapidamente se tornaram um campo de batalha ideológico. Os representantes do terceiro estado exigiam um voto por cabeça em vez de um voto por estamento, uma mudança que poderia alterar o equilíbrio de poder. Nesse contexto, a pergunta que pairava no ar era inquietante: quem teria realmente a última palavra na França do século XVIII? A sala se enchia de um murmúrio constante, uma sinfonia de descontentamento que ressoava como um eco atemporal. À medida que os dias avançavam, a brecha entre os estamentos tornava-se mais evidente. A resistência da nobreza e do clero apenas alimentava o fogo da indignação do terceiro estado. As discussões se tornaram debates acalorados, onde as palavras se transformavam em armas e as ideias em barricadas. Mas,
Poderia realmente o terceiro estado romper as correntes que os mantinham atados a um sistema obsoleto? O destino da França pendia por um fio, e a história observava expectante. No dia 17 de junho de 1789, o terceiro estado decidiu agir. Autoproclamaram-se como a Assembleia Nacional, um ato audacioso que desafiava abertamente a autoridade do rei. Nesse mesmo instante, o eco de uma nova era começou a ressoar. Mas a reação de Luís XVI foi uma mistura de surpresa e fúria. Em sua mente, a ideia de uma assembleia que desafiasse seu poder era um enigma aterrador. Como poderia um monarca absoluto permitir que seus súditos tomassem as rédeas de seu próprio destino? Enquanto isso, a sombra da repressão pairava sobre o terceiro estado, que se encontrava em um território perigoso. As tensões sociais e políticas alcançavam um ponto algildo, e o medo tornava-se um companheiro constante. A possibilidade de um confronto aberto tornava-se mais tangível a cada dia que passava. O mistério da Revolução Francesa adentrava águas turbulentas, e as perguntas se acumulavam como folhas em um rio transbordante. Estaria a França à beira de uma mudança monumental ou de uma catástrofe irremediável? A história, em sua infinita sabedoria, começava a traçar um caminho que levaria a um momento decisivo. A promessa de um novo futuro entrelaçava-se com as sombras do passado, enquanto o povo francês se preparava para um ato que mudaria o curso da história. A chegada do juramento do jogo da bola estava à porta, um momento em que a determinação do terceiro estado se tornaria um símbolo de resistência e esperança. Estaria a revolução destinada a ser um farol de liberdade ou um abismo de terror? A resposta aguardava no próximo capítulo desta enigmática saga. Essa crise não tardaria a se transformar em um catalisador de mudança. No coração de Versalhes, enquanto a tensão entre o terceiro estado e a nobreza se tornava palpável, um grupo de homens se reunia em um lugar que se tornaria um símbolo de resistência. Ali, em uma sala de um antigo ginásio, um eco de determinação ressoava entre as paredes. Era 20 de junho de 1789, e os membros do terceiro estado estavam prestes a fazer história. Os homens que se congregavam nessa sala não eram apenas representantes da burguesia, eram os portadores de um legado de injustiça e opressão. Haviam chegado a compreender que a luta pelo poder não poderia ser vencida através da complacência. Nesse momento, a atmosfera tornava-se eletrizante, como se o ar estivesse carregado da energia de um futuro incerto. O que fariam esses homens diante da cerrazão de um sistema que os mantivera à margem por tanto tempo? A sala, conhecida como jogo de pelota, tornou-se o cenário de um juramento audacioso. Em um gesto de desafio, os membros do terceiro estado levantaram suas mãos e prometeram não se dissolver até que uma nova constituição fosse redigida. Era uma promessa que ressoava além das quatro paredes do ginásio. Era um grito de liberdade que buscava romper as correntes de uma ordem antiga. Mas, quem eram realmente esses homens que se atreviam a desafiar o rei e a nobreza? Eram comerciantes, advogados, camponeses e artesãos, unidos em um propósito comum: a criação de uma nova ordem que representasse a vontade do povo. Enquanto as palavras do juramento flutuavam no ar, a sombra da repressão pairava sobre eles. A declaração de lealdade à mudança era um ato de coragem, mas também de risco. O eco de suas vozes se unia ao murmúrio da história, e naquele instante, surgia a pergunta inquietante: poderia realmente o terceiro estado mudar o rumo de uma nação mergulhada na desigualdade? As possibilidades pareciam infinitas, mas também carregadas de incerteza. O juramento tornou-se um ato simbólico que atravessaria as fronteiras do tempo, ressoando nas consciências de gerações futuras.
Cada palavra era um tijolo a mais na construção da nova França, uma França onde a soberania do povo começava a ecoar nos corações daqueles que haviam sido silenciados. No entanto, o caminho para uma nova Constituição não estaria isento de desafios. No horizonte, as tensões se intensificavam, e a nobreza, alarmada pelo crescente poder do terceiro Estado, começava a tramá-la sua resposta. Enquanto isso, os ecos da Revolução começaram a ressoar não apenas em Paris, mas em toda a Europa. As ideias de igualdade e liberdade se propagavam como um fogo incontrolável, desafiando as hierarquias estabelecidas e semeando a semente da resistência em corações distantes. Mas, o que aconteceria se o juramento não fosse suficiente? Poderia um simples pacto ser a chave para desencadear uma tempestade de mudança que pudesse abalar os alicerces da monarquia? A cada dia que passava, o clima político tornava-se mais volátil. A pressão sobre o rei Luís XVI aumentava, e sua resposta à agitação popular seria crucial. Enquanto o terceiro Estado se firmava em sua resolução, a história se preparava para um desfecho inesperado. O eco de suas vozes havia despertado uma consciência latente no povo, e a história começava a tomar um rumo que ninguém poderia prever. A promessa feita no jogo de pelota não apenas representava a determinação de um grupo, mas o início de uma luta que mudaria o destino de uma nação. Com o juramento ressoando em seus corações, os membros do terceiro Estado se preparavam para um confronto iminente. Como responderia a monarquia a esse desafio? Poderia a bravura do povo triunfar sobre a opressão do passado? A resposta da nobreza se aproximava, e o próximo capítulo dessa saga histórica se preparava para ser escrito. Enquanto o terceiro Estado se mantinha firme em seu juramento, os ecos da iminente tomada da Bastilha começavam a se fazer sentir nas ruas de Paris, um acontecimento que marcaria um ponto de inflexão na Revolução Francesa. Essa crise não tardaria a desencadear um evento crucial que marcaria o rumo da Revolução Francesa. Na manhã do 14 de julho de 1789, o ar em Paris estava carregado de uma mistura de tensão e determinação. A Bastilha, com sua imponente estrutura de pedra, erguia-se como um símbolo do despotismo real, um lembrete constante do poder absoluto que o rei Luís XVI exercia sobre seus súditos. Mas, que segredos guardavam seus muros? Que mistérios se ocultavam atrás de suas portas, fechadas durante tanto tempo, que haviam alimentado a ira de um povo cansado de viver sob a opressão? Enquanto o sol se erguia no horizonte, uma multidão de cidadãos se congregava em frente à fortaleza. Homens e mulheres, armados com ferramentas improvisadas e uma fúria contida, estavam prontos para desafiar as forças do governo. Naquele momento, a Bastilha não representava apenas uma prisão, mas também um símbolo da resistência e da luta pela liberdade. A voz da revolução ressoava nas ruas: liberdade, igualdade, fraternidade. Mas, poderia a ira popular transformar esse eco em uma realidade palpável? Os rumores sobre o descontentamento entre as tropas que guardavam a fortaleza começaram a circular, alimentando a esperança de quem acreditava que a Bastilha poderia ser tomada. O povo se armou de coragem, ciente de que aquele ataque poderia representar um ponto de inflexão em sua história. No entanto, quais seriam as consequências de abrir essas portas? A tensão era palpável, um mistério que flutuava no ar, tão denso quanto a fumaça que começava a se elevar no horizonte. Com um grito ressonante, a multidão se lançou em direção à Bastilha, desencadeando um caos que se tornaria o símbolo de uma nova era. As portas da fortaleza, que antes haviam sido um baluarte da opressão, tornaram-se um limiar para a liberdade. A luta foi feroz, e o sangue dos caídos se misturou com a poeira da cidade. Mas, em meio à contenda, uma pergunta surgia:
estavam realmente dispostos a arriscar tudo por um futuro incerto? As horas se tornaram dias, e a resistência do governador da Bastilha, Bernard René de Launay, desmoronava. Finalmente, após um ataque decidido, a fortaleza caiu. As portas se abriram e a multidão, em um grito de vitória, adentrou a Bastilha, não apenas para libertar os prisioneiros que ali se encontravam, mas para libertar seus próprios corações da opressão. Naquele momento, o eco da história reverberou além das muralhas, o povo havia reclamado seu poder. No entanto, a vitória não era o fim, mas o início de um caminho repleto de incertezas. O ataque à Bastilha havia despertado nos franceses um senso de pertencimento e propósito, mas também havia desencadeado forças que ninguém poderia controlar. No fragor da batalha, haviam realmente compreendido a extensão de suas ações? Que sombras pairavam sobre o futuro desta nova França? A notícia da queda da Bastilha se espalhou como um raio, acendendo a chama da revolução em outras cidades. A Bastilha, que havia sido um símbolo de opressão, agora erguia-se como um monumento à liberdade. Mas, em meio a essa euforia, as perguntas continuavam flutuando no ar: poderia realmente o povo manter o controle? Ou seriam arrastados pela mesma tirania que haviam derrubado? Enquanto isso, no coração de Paris, os ecos daquele dia ressoavam em cada canto. Os cidadãos celebravam, mas a sombra do medo também espreitava. A revolução havia começado, mas o caminho para uma nova ordem estava repleto de perigos. O que havia começado como um grito de liberdade poderia rapidamente se transformar em um ciclo de violência e caos. Assim, a Bastilha, uma vez considerada inexpugnável, havia caído, mas o verdadeiro desafio mal começava. A luta não era apenas pela liberdade, mas pelos direitos fundamentais que definiriam a nova nação. Nesse contexto de mudança vertiginosa, uma proclamação se gestava na mente dos revolucionários: a criação de uma declaração que consagrasse os direitos do homem e do cidadão. E assim, enquanto as chamas da revolução iluminavam o céu de Paris, os ideais de igualdade e fraternidade começavam a tomar forma. A história estava sendo escrita em tempo real, e o eco de cada decisão, de cada luta, ressoaria através dos séculos. Com a Bastilha em ruínas, a próxima página desta revolução se centraria na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que prometia transformar não apenas a França, mas o mundo inteiro. Que princípios se levantariam entre as sombras da Bastilha e como moldariam a nova realidade que estava por vir? Essa crise não tardaria a dar lugar a um momento que mudaria para sempre o destino da França. Em 26 de agosto de 1789, em meio a um ambiente carregado de tensões e esperanças, foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este texto, uma obra-prima da retórica revolucionária, não apenas representou um grito de liberdade, foi a pedra angular sobre a qual se edificaria uma nova sociedade, uma que prometia igualdade e justiça para todos os seus cidadãos. Mas, que segredos se ocultavam por trás dessas declarações tão grandiosas? Os ecos da Ilustração ressoavam com força no coração da Assembleia Nacional. Filósofos como Rousseau e Montesquieu haviam semeado as sementes de um pensamento radical que questionava a autoridade monárquica e a injustiça social. Nesse contexto, a Declaração emergiu como um farol de esperança, um documento que afirmava princípios universais, mas também continha sombras que advertiam sobre a luta iminente entre ideais e realidades. Seria possível que a proclamação de direitos tão elevados se tornasse um mero eco vazio em um país dilacerado pela desigualdade? O texto da declaração, redigido em um fervor quase religioso, enumerava direitos fundamentais que pareciam ter estado perdidos na bruma do absolutismo.
Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos, proclamava, um mantra que prometia transformar a vida cotidiana de milhões. No entanto, essa proclamação não era apenas um ato de fé, era também um ato de desafio. Desafiava a estrutura social que havia mantido a opressão por séculos e a inércia de um sistema que se resistia à mudança. Mas, quem realmente se beneficiaria desses novos direitos? Enquanto as palavras ressoavam nos salões da Assembleia, nas ruas de Paris, o povo começava a despertar. A declaração acendia uma chama em um mar de descontentamento. Os cidadãos, antes submetidos à vontade de um rei distante, agora se viam como atores de seu próprio destino. A ideia de cidadania se redefinia, e com ela, a noção de poder. Mas, nesta nova era de direitos e liberdades, que lugar restava para aqueles que ainda eram marginalizados? A declaração também levantava perguntas que ressoariam através dos séculos. O artigo 2, que afirmava que a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem, sugeria que qualquer governo que não respeitasse esses direitos estava condenado à deslegitimação. Assim, o povo francês se empoderava com um novo vocabulário de resistência e direitos. Mas, poderia essa nova ordem resistir às tempestades que se aproximavam? No entanto, a realidade se revelou mais complexa do que a poesia da declaração prometia. À medida que a revolução se intensificava, as tensões entre os diferentes setores da sociedade cresciam. Os ideais de liberdade e igualdade seriam postos à prova não apenas nas palavras, mas nos atos. Aqueles que haviam celebrado a proclamação da declaração agora enfrentavam a dura realidade de que a luta por esses direitos seria tudo menos pacífica. As ruas de Paris, que haviam vibrado com a proclamação da liberdade, logo se tornariam o cenário de um conflito visceral. O eco da declaração ressoava em cada canto, mas também trazia consigo um peso de responsabilidades. Poderia a revolução cumprir suas promessas ou se tornaria um novo ciclo de opressão? A história nos ensinaria que a luta pelos direitos humanos é um caminho tortuoso, cheio de vitórias efêmeras e derrotas esmagadoras. À medida que as tensões aumentavam e as facções se dividiam, o povo francês se preparava para uma nova etapa. A pressão popular se intensificaria, levando a um acontecimento significativo que marcaria o rumo da Revolução. A Marcha sobre Versalhes, um ato de desespero e determinação, se tornaria o próximo capítulo dessa narrativa tumultuada, onde a família real se veria obrigada a enfrentar as consequências dos ideais pelos quais a nação havia lutado. Seria este o momento em que o povo finalmente tomaria o controle de seu próprio destino? A história apenas começava a desvendar seus mistérios. Essa crise não tardaria a se manifestar de maneiras que a corte jamais teria imaginado. No ar denso dos dias de outubro de 1789, gestava-se um tumulto que ressoaria nas paredes douradas de Versalhes. Os ecos da insatisfação popular começaram a reverberar com uma força inusitada, impulsionando milhares de cidadãos a elevar suas vozes e suas esperanças em uma marcha que mudaria o rumo da história. A vida em Versalhes, com sua ostentação e beleza, contrastava drasticamente com a miséria que enfrentava a maioria do povo francês. Enquanto a corte se deleitava em banquetes e festas, a fome pairava sobre as cidades. O pão, símbolo de sustento e sobrevivência, tornara-se um luxo inalcançável. Seria possível que a família real, presa em sua bolha de privilégio, ignorasse o clamor de seu próprio povo? As ruas de Paris ardiam em indignação, e a desesperança se transformava em uma chama de fúria. Na manhã de 5 de outubro, um grupo de mulheres, impulsionadas pela necessidade e pela raiva, uniu-se em um ato de coragem e determinação.
Armadas com a convicção de que sua voz poderia atravessar os muros do palácio, decidiram marchar em direção a Versalhes. Mas não estavam sozinhas. Sua protesto ressoava na memória coletiva daqueles que haviam sofrido em silêncio por tempo demais. A imagem da mãe que luta por seu filho faminto tornou-se um símbolo, um eco da luta de uma nação. A cada passo que davam, mais e mais cidadãos se uniam à sua causa. No final, uma multidão de milhares se dirigia à residência do rei. Mas, seria suficiente o poder do povo para dobrar a vontade de uma monarquia que havia sobrevivido a séculos de tumultos? A marcha, inicialmente impulsionada pela desesperança, transformou-se em uma manifestação de determinação. As demandas das mulheres logo se tornaram um grito coletivo por justiça e por pão. O caminho para Versalhes, outrora reservado para nobres e dignitários, tornou-se um cenário de um novo tipo de revolução. A multidão, que se tornava um torrente imparável, chegou ao palácio em um estado de fervor. Ali, na grandiosa escadaria de Versalhes, se desenrolava um espetáculo fascinante e aterrador. O povo, antes silenciado, agora reclamava seu lugar na história. A família real, presa em seu palácio, começou a sentir o peso da história. Maria Antonieta, a rainha cuja vida havia sido um enigma de glamour e desdém, encontrava-se no centro dessa tempestade. Sua imagem, uma vez idolatrada, transformou-se em um símbolo do desperdício em tempos de necessidade. A frase que lhe foi atribuída, "Se não tem pão, que comam brioches", ressoava como um eco irônico nos ouvidos daqueles que marchavam em direção a ela. Seria possível que a rainha estivesse tão desconectada da realidade? A resposta a essa pergunta tornava-se cada vez mais inquietante na mente dos que clamavam por suas vidas. A tensão no ar era palpável. A multidão, guiada por sua raiva e determinação, exigia que o rei Luís XVI e sua família abandonassem Versalhes e se trasladassem para Paris, onde poderiam ser confrontados por aqueles que haviam ignorado. A pressão popular transformou-se em um torrente que ameaçava transbordar qualquer resistência. Os guardas do palácio, embora leais, não podiam ignorar a força da multidão. Em uma reviravolta dos acontecimentos, a família real viu-se obrigada a considerar seu próximo movimento. Seria a fuga ou o confronto? Enquanto a noite caía sobre Versalhes, a história encontrava-se em um ponto crítico. O destino da monarquia pendia por um fio e a pressão da multidão tornava-se insuportável. Nos corredores do palácio, os murmúrios da aristocracia misturavam-se com o grito da rua. A família real, uma vez segura em seu mundo de luxos, enfrentava um futuro incerto. No dia 6 de outubro, a família foi obrigada a ceder. Com um semblante sombrio, Luís XVI preparou-se para abandonar seu palácio. A marcha em direção a Paris não seria apenas um deslocamento físico, mas uma viagem simbólica rumo a uma nova era. A separação entre o rei e seu povo se desvanecia, e a sombra do antigo regime começava a se dissipar. Assim, em um ato de resistência popular, a família real deixou Versalhes, levando consigo o peso de um legado que se desmoronava. Mas, o que realmente significaria esse deslocamento para a monarquia e o povo? A história ainda guardava muitos segredos, e o próximo capítulo revelaria as implicações dessa decisão. A criação da primeira Constituição escrita da França, um documento que prometia reconfigurar o destino da nação. Essa crise não tardaria a se manifestar na necessidade urgente de um marco legal que guiasse a nação rumo a um futuro incerto. Em meio ao clamor popular e às tensões que marcavam o pulso da Revolução Francesa, surgiu um enigma que mudaria o rumo da história: a criação da primeira Constituição escrita da França, a Constituição de 1791. Este documento não apenas representava uma tentativa de formalizar os ideais revolucionários,
mas também era um reflexo das complexas lutas de poder em jogo. As Assembleias Nacionais, impregnadas de fervor e esperança, tornaram-se o cenário de um drama político sem precedentes. Os representantes do Terceiro Estado, que haviam desafiado a tradição ao se proclamarem a verdadeira vontade do povo, encontravam-se em um cruzamento de caminhos. Poderiam realmente transformar os ecos da Ilustração em um sistema que garantisse liberdade e igualdade para todos? Essa pergunta ressoava em cada canto da Assembleia, enquanto os debates sobre a estrutura do novo governo começavam a tomar forma. O trabalho de redação da Constituição não foi um caminho simples. Em um ambiente carregado de tensões e expectativas, cada artigo foi submetido a um intenso escrutínio. Os ideais dos filósofos iluministas se entrelaçavam com as realidades sociais de uma nação em ebulição. A Constituição deveria refletir a soberania do povo, mas também buscava estabelecer uma ordem que pudesse prevenir o caos que se seguiu à queda da monarquia. O resultado foi um documento audacioso que aboliu o absolutismo e estabeleceu a divisão de poderes, um conceito revolucionário que aspirava a equilibrar a autoridade do executivo, legislativo e judiciário. No entanto, apesar dessas aspirações, a Constituição de 1791 não estava isenta de contradições. Poderia um sistema que excluía uma parte considerável da população, como as mulheres e os escravos, ser considerado verdadeiramente representativo? A sombra da desigualdade pairava, e as tensões entre os diferentes grupos sociais continuavam a crescer. Alguns revolucionários se perguntavam se essa nova ordem era mais do que um mero eco das demandas populares, ou se, em sua essência, ainda era uma construção elitista. A aprovação da Constituição, em 3 de setembro de 1791, foi recebida com fervor por alguns e com ceticismo por outros. As ruas de Paris vibravam com a emoção de um novo começo, enquanto nos cantos escuros da cidade, os opositores refletiam sobre as implicações dessa mudança. Era realmente um triunfo do povo ou apenas uma fachada que encobria as velhas estruturas de poder? Nesse contexto, a figura do rei Luís XVI tornou-se ainda mais problemática. Apesar de a nova Constituição limitar seu poder, o monarca mostrava-se relutante em aceitar a transformação que havia ocorrido. As tensões entre a coroa e a Assembleia Nacional se intensificaram, criando um ambiente de desconfiança que ameaçava desestabilizar o delicado equilíbrio que havia sido estabelecido. À medida que os meses avançavam, a fragilidade da nova Constituição se tornava evidente. A pressão das potências estrangeiras, que viam com receio o surgimento de ideias republicanas, somava-se aos desafios internos. A oposição realista se organizava, e as expectativas do povo começavam a se desvanecer. Poderia essa Constituição resistir às tempestades que se aproximavam? A resposta ainda estava por ser descoberta, mas o eco da Revolução continuava a ressoar em cada canto da França. O destino da Constituição de 1791 e a estabilidade do novo governo logo seriam confrontados por um evento que mudaria para sempre a percepção do povo sobre a monarquia. Em junho de 1791, o rei e sua família empreenderam uma fuga para Varennes, um ato que desencadearia uma série de acontecimentos que colocariam à prova a lealdade da nação. A sombra que pairava sobre a Revolução escureceu ainda mais, deixando entrever que a luta por liberdade e igualdade ainda não havia alcançado seu clímax. Como reagiria o povo a essa traição, e quais seriam as consequências desse ato para a jovem república? Assim, a história se prepara para dar uma virada inesperada, onde a fuga de Varennes se tornará um ponto de inflexão crucial, desfocando os limites entre lealdade e traição, e revelando as verdadeiras lições do poder e da resistência em tempos de mudança.
Essa crise não tardaria a se manifestar de maneira dramática. Na noite de 20 de junho de 1791, enquanto os ecos da Revolução ressoavam em cada canto da França, a família real se preparava para uma ousada fuga que mudaria o rumo da história. Luís XVI, convencido de que sua única esperança de restaurar o Ancien Regime residia em uma fuga para as terras seguras dos aliados no leste, traçou um plano que, em sua mente, era a única saída para seu crescente isolamento e desprezo popular. Mas teria sido realmente assim? As sombras da traição e da desesperança pairavam sobre o Palácio das Tulherias. A família real se disfarçou, Luís XVI como um simples funcionário e Maria Antonieta como uma modesta mulher da burguesia. A cada passo que davam em direção à liberdade, a tensão no ar crescia. A carruagem, uma simples berlinda puxada por cavalos, se tornava o veículo de um enigma, uma fuga carregada de simbolismo e de uma fé cega na lealdade daqueles que ainda permaneciam fiéis ao rei. O caminho para Varennes, onde se supunha que encontrariam refúgio, era longo e repleto de perigos. Enquanto a carruagem avançava por caminhos empoeirados, a família real se perguntava se o povo, que uma vez os venerou, ainda guardava alguma lealdade para com eles. As horas passavam, mas a chegada a Varennes não era mais do que um espejismo que se afastava. No entanto, o destino, sempre caprichoso, tinha outros planos. À medida que a noite caía e a lua iluminava o caminho, dois homens que patrulhavam a fronteira, alertados por rumores de uma fuga, interceptaram a carruagem real. O reconhecimento foi imediato. O rosto do rei, uma imagem que havia sido objeto de zombarias e desprezo, se tornava a chave de um mistério que se desvelava diante dos olhos de um país ansioso pela verdade. Que significado teria essa captura para o povo francês, que começara a desafiar os alicerces da monarquia? Luís XVI foi obrigado a retornar a Paris, e com seu retorno, a confiança do povo se quebrou de maneira irrevogável. A captura em Varennes, longe de ser um simples incidente, se tornou um símbolo da traição da monarquia para com seus súditos. O rei, que uma vez fora visto como o monarca por direito divino, agora era visto como um traidor, um homem que tentara escapar das consequências de seus próprios fracassos. Como poderia o povo continuar confiando em um rei que buscara refúgio em terras estrangeiras em vez de enfrentar os problemas de seu reino? A notícia da fuga fracassada se espalhou como um rastilho de pólvora, alimentando o fogo da indignação popular. Em cada canto de Paris, os sussurros se tornaram gritos. As ruas, que haviam visto a chegada da Revolução com esperança, agora vibravam com um sentimento de traição e desilusão. Luís XVI, que tentara ser o salvador de sua família, se viu preso na teia da desconfiança. A Assembleia Nacional, ao tomar conhecimento da situação, viu como a percepção do rei se transformava em um enigma ainda mais profundo. Seria ele um monarca impotente ou um conspirador astuto? As discussões se acirraram nos salões políticos, e um ar de radicalização começou a tomar forma. A fuga de Varennes não apenas havia feito estilhaçar a imagem de Luís XVI, havia desencadeado um processo que levaria a questionar a própria existência da monarquia na França. À medida que o eco dos acontecimentos ressoava nos corações dos cidadãos, as forças que defendiam a abolição da monarquia começaram a ganhar terreno. As sombras da revolução se alongavam, e a ideologia republicana se firmava no espírito do povo. O legado da família real se tornara um fardo, um lembrete do que um dia foi, mas que já não podia ser. Em 10 de agosto de 1792, o clamor popular culminaria em um assalto que marcaria um ponto sem retorno. A monarquia, em sua agonia, se veria condenada a uma queda estrondosa, e Luís XVI enfrentaria um destino ainda mais sombrio.
Mas, como se chegar a esse ponto? Que forças invisíveis haviam guiado a nação em direção à radicalização e à revolução? Nesse contexto turbulento, a guerra pairava sobre a França, intensificando a crise interna e desdibujando os limites entre a ordem e o caos. No próximo capítulo, exploraremos como a confrontação com as potências europeias não apenas desgastou ainda mais a nação, mas também radicalizou ainda mais um povo que já havia cruzado a linha do não retorno. A Revolução, uma vez um movimento de esperança, se transformaria em um torrente de violência e desespero. Essa crise não tardaria a se transformar em um caldo de cultivo para a radicalização. Com o clamor popular ressoando em cada canto da França, as tensões se intensificaram, e a revolução foi arrastada para um conflito que não apenas desafiaria a monarquia, mas também colocaria à prova os próprios alicerces da civilização europeia. A guerra com as potências estrangeiras se tornou um eco ominoso que ressoava nas ruas de Paris, invocando o medo e a determinação em igual medida. À medida que os rumores de invasões e conspirações se espalhavam, a nação mergulhou em um estado de alerta. Em 1792, as forças da Áustria e da Prússia se uniram para esmagar essa insurreição que ameaçava transbordar seu controle. Mas, o que havia por trás dessa reação tão feroz? A resposta era um enigma que se entrelaçava com os próprios ideais da Revolução. A liberdade, a igualdade e a fraternidade, pilares fundamentais que haviam inspirado milhares, agora estavam ameaçados pela possibilidade de serem aniquilados pelo autoritarismo externo. A cada batalha, a revolução se radicalizava. As vitórias e derrotas no campo de batalha não apenas definiram o destino da França, mas também intensificaram o fervor revolucionário. Os jacobinos, ardentes defensores da revolução, começaram a ver a guerra como uma luta existencial, um confronto entre o antigo regime e um futuro iluminado pelo ideal republicano. Foi nesse contexto que o Comitê de Salvação Pública tomou forma, um organismo cuja sombra se alongaria sobre a revolução e que se tornaria o ator principal da radicalização. Mas, até onde o povo estava disposto a ir para proteger sua nova liberdade? A guerra não trouxe apenas um inimigo externo, mas também acendeu as chamas da desconfiança no interior. A paranoia sobre traições, espiões e contra-revolucionários se apoderou do imaginário coletivo. Cada cidadão poderia ser um aliado ou um inimigo, e assim, a Revolução Francesa se transformou em um campo de batalha interno tanto quanto externo. Em meio a esse caos, figuras como Georges Danton e Maximilien Robespierre emergiram, tornando-se os oradores de uma nova era. Sua retórica, potente e apaixonada, galvanizou as massas, levando-as à ação. No entanto, essa mobilização não estava isenta de custos. A radicalização da revolução trouxe consigo um despliegue de violência que desdibujaria as linhas entre os ideais de liberdade e a opressão. A execução dos inimigos da revolução, muitos dos quais haviam sido companheiros na luta, tornou-se um espetáculo macabro, uma mensagem clara: a traição não seria tolerada. As guerras revolucionárias se espalharam, e a radicalização se tornou uma necessidade. A defesa da pátria era agora a defesa da própria revolução. Os cidadãos se levantaram em armas, e os jovens se alistaram em um exército que prometia não apenas defender, mas também expandir os ideais da revolução por toda a Europa. No entanto, a pergunta que ressoava nas paredes de Paris e nos campos de batalha era: quanto poder poderia ser concedido a um movimento que se alimentava da violência e do temor? Os ecos da guerra ressoavam em cada canto da sociedade francesa, transformando a percepção da revolução. Desde a luta em Valmy até a defesa da Convenção Nacional, as vitórias eram celebradas como um triunfo da liberdade, mas também como um lembrete de que a revolução havia tomado um rumo sombrio.
O povo se encontrava preso entre os ideais de um futuro brilhante e o temor de um presente aterrador, onde o sangue derramado se tornava um símbolo da luta pela sobrevivência. Ao chegar a esse ponto crítico, a revolução não era apenas um movimento político, era um fenômeno que permeava todos os aspectos da vida francesa. A cenografia da guerra se entrelaçava com a vida cotidiana, e a radicalização se tornava palpável em cada discussão, em cada canto de um Paris que vibrava com a incerteza. Mas, poderia a revolução, que havia começado como um clamor por liberdade, tornar-se sua própria prisão? Com a sombra da guerra à espreita e a radicalização atingindo seu ápice, a Revolução Francesa se encaminhava para um destino inevitável. A monarquia, que temia por sua existência, logo se veria confrontada com seu maior desafio. A queda da monarquia não apenas marcaria o fim de um período, mas também abriria a porta para uma nova era de incerteza e transformação. No horizonte, o eco de uma nova Constituição ressoava com força, enquanto o povo se preparava para abolir um regime que já não podia ser sustentado. A história estava sendo reescrita, e a cada palavra, a cada ato, o momento da verdade se aproximava. Essa crise não tardaria a encontrar um ponto de inflexão que mudaria para sempre o destino da França. Em um país onde a lealdade à coroa se tornara um eco distante, o clamor pela liberdade ressoava com força nas ruas de Paris. A revolução, uma chama voraz alimentada pela desesperança e pela esperança, estava prestes a consumir o que restava da monarquia francesa. No dia 10 de agosto de 1792, uma multidão enfurecida assaltou o Palácio das Tulherias. Este ato de insurreição não apenas simbolizava a raiva acumulada de um povo oprimido, mas também marcava o momento decisivo na queda da monarquia. As sombras da história pairavam sobre Luís XVI, que se tornara um prisioneiro em seu próprio reino. Não havia sido ele, o monarca que um dia se sentiu seguro em seu trono, o responsável por levar seu povo a esse abismo de desespero. O assalto foi brutal, mas não sem um halo de justiça em seus olhos. Os revolucionários, armados com determinação e um renovado senso de propósito, se dirigiram à realeza com a fúria daqueles que sentem ter sido despojados de sua dignidade. A família real foi forçada a fugir, buscando abrigo na segurança das muralhas, mas o tempo da coroa estava chegando ao fim. Em meio à confusão, um fato inegável tomou forma: o povo já não poderia ser governado com a mesma mão dura que caracterizara o antigo regime. No mês de setembro, o eco da Revolução alcançaria seu clímax com a proclamação da Primeira República. Em um ato simbólico que ressoaria através dos séculos, no dia 21 de setembro de 1792, a monarquia foi oficialmente abolida. O antigo regime, que dominara por séculos, se desvanecia como um espejismo diante da iminente chegada de uma nova ordem. Mas, o que significava realmente essa transição? A liberdade era uma promessa cumprida ou um véu que ocultava algo mais sombrio? Os revolucionários, em seu afã de construir uma nova nação, enfrentaram um dilema moral. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estabelecera princípios de igualdade e liberdade, mas a realidade era mais complexa. A diversidade de opiniões entre os diferentes grupos revolucionários plantou a semente da discórdia. Os girondinos e os jacobinos, duas facções que surgiram do mesmo fogo revolucionário, começaram a colidir em uma luta pela direção do país. Poderia a República sobreviver à sua própria criação, ou estava condenada a ser devorada pela ambição e pelo conflito interno? A cada decisão que tomavam, o eco do passado se tornava mais forte, ameaçando devorar o futuro. À medida que as tensões aumentavam, a figura de Luís XVI continuava a ser um símbolo poderoso, um lembrete do que havia sido e do que poderia ser novamente.
Seu julgamento se tornou um espetáculo público, uma forma de demonstrar ao mundo que a justiça havia chegado para o rei, que fora tanto um opressor quanto um prisioneiro de sua própria coroa. Mas, era realmente justa essa justiça, ou era um simples reflexo da sede de vingança do povo? No dia 21 de janeiro de 1793, Luís XVI foi levado ao cadafalso. Sua execução não apenas selaria seu destino, mas também marcaria o nascimento de uma era marcada pela incerteza e pelo medo. A sombra da guilhotina pairava sobre todos, e a revolução, que começara como um grito de liberdade, começou a se transformar em um ciclo de violência e represálias. Seria esse o preço da liberdade? Ou a própria liberdade se tornara um enigma cuja resposta se perdia entre as cabeças cortadas e os ecos das multidões? Nesse contexto de caos e transformação, gestava-se o período que seria conhecido como o Terror. A Primeira República, nascida em meio à esperança, logo se veria presa em suas próprias contradições. A busca pela igualdade e pela justiça daria lugar a um medo palpável, onde a vida de cada cidadão pendia por um fio. E assim, com o pano de fundo de uma revolução que estava longe de chegar ao fim, nos dirigimos ao abismo da escuridão, onde o terror aguardava seu momento para reclamar sua cota de sangue. Essa crise não tardaria a se transformar em um sombrio labirinto de terror e desespero. Nos anos que se seguiram à queda da monarquia, a França se viu envolta em um período onde o medo e a violência se tornaram os eixos da política. O eco das proclamações de liberdade e direitos se desvanecia, dando lugar a um enigma aterrador: o terror. Um nome que ressoa na memória coletiva como um símbolo da brutalidade e da paranoia que se apoderaram da Revolução Francesa. Enquanto as ruas de Paris pulsavam com o fervor revolucionário, uma sombra ominosa pairava sobre a nação. A guilhotina, uma invenção que prometia uma morte rápida e quase digna, se tornou o ícone da justiça revolucionária. Mas, seria realmente uma forma de justiça? Ou mais um instrumento de controle e repressão? Os números são assustadores. Milhares de vidas se perderam nesse jogo macabro, onde a lealdade era questionada e a desconfiança se propagava como um vírus. A violência, alimentada pelo medo de inimigos internos e externos, levou à criação do Comitê de Saúde Pública, um organismo que, sob a direção de figuras como Maximilien Robespierre, se propôs a purgar a sociedade de qualquer elemento considerado contra-revolucionário. As palavras de Robespierre, que ressoavam com fervor e convicção, prometiam a salvação da revolução, mas também encarnavam a justificativa para atos atrozes. O que aconteceu com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que haviam inspirado a multidão na tomada da Bastilha? O fim justificava os meios? Os julgamentos sumários se tornaram um espetáculo macabro, onde a vida de um homem podia ser decidida em um instante, em um tribunal que agia com uma lógica distorcida. A noção de justiça foi eclipsada pela vingança, as ruas se tornaram um cenário de execuções públicas, onde o povo, ansioso para ver o colapso de seus antigos opressores, se aglomerava em torno da guilhotina. A execução daqueles que um dia foram seus aliados deixou muitos se perguntando: quem seria o próximo a cair sob o fio da lâmina? Esse clima de terror não apenas afetou os inimigos da revolução, mas também se infiltrou nos corações dos próprios revolucionários. A suspeita se tornou a nova ordem do dia. Amigos se tornaram inimigos, e o eco das traições ressoava em cada canto, alimentando a paranoia coletiva. A revolução, que havia começado como um movimento de esperança, se transformou em um ciclo interminável de purgas e repressões. Até onde o povo estaria disposto a ir em nome da liberdade? O período do terror,
que durou de setembro de 1793 a julho de 1794, se tornou um capítulo sombrio da história. Sob o olhar vigilante do Comitê de Saúde Pública, os cidadãos eram constantemente advertidos: a revolução estava em perigo, e qualquer dissidência poderia custar-lhes a vida. Nesse contexto, a figura de Robespierre se ergueu como um símbolo da contradição, um líder que prometia a salvação, mas que, ironicamente, se tornou o arquiteto de uma das épocas mais sangrentas da história. À medida que a guilhotina continuava sua dança mortal, a pergunta persistia no ar: quem realmente estava sendo salvo nessa cruzada de violência? O legado do terror se semeou no tecido da nação, deixando cicatrizes que levariam gerações para cicatrizar. A revolução havia devorado seus próprios filhos, e o eco de seus gritos perduraria como um lembrete sombrio do preço da liberdade. Finalmente, o terror chegou ao seu clímax, tornando-se uma voragem de autodestruição que devoraria muitos daqueles que haviam sido seus mais fervorosos defensores. Em uma reviravolta irônica do destino, a mesma guilhotina que havia sido símbolo de justiça se voltou contra seus criadores. A queda de Robespierre estava à espreita, e com ela, o fim de um regime que havia prometido liberdade, mas que trouxera consigo um terror inimaginável. Mas o que aconteceria após a tempestade? A revolução se encontrava em um ponto de inflexão, e o futuro da França pendia de um fio, pronto para ser moldado pelas mãos de um novo poder. Essa crise não tardaria a se transformar em um julgamento sem precedentes, onde a figura do rei Luís XVI se tornaria o epicentro de um conflito que estremeceria a Europa. Na fria manhã de 11 de dezembro de 1792, o rei foi levado à Convenção Nacional, um organismo que, em um ato de audácia e desafio, havia declarado a abolição da monarquia. Quem poderia imaginar que aquele jovem monarca, uma vez visto como o símbolo da autoridade e do poder, se veria reduzido a um prisioneiro, enfrentando a ira de um povo que clamava por justiça? O julgamento de Luís XVI se desenrolou em um ambiente eletrizante, onde cada palavra, cada acusação, ressoava como um eco nas paredes do antigo palácio. Ele era acusado de traição, de ter conspirado contra a nação que havia jurado proteger. Mas, seria realmente um traidor, ou apenas um homem preso nas engrenagens de um sistema que já não lhe pertencia? Os delegados, com olhares cheios de fervor revolucionário, se debatiam entre a história e a justiça, entre o dever de um rei e a voz de um povo que reclamava seu lugar na nova ordem. À medida que o julgamento avançava, as sombras do passado emergiam como fantasmas inquietos. Eram lembradas as promessas quebradas, os luxos da corte, a desconexão entre a realeza e a miséria do povo. Luís XVI, frequentemente retratado como um monarca fraco, tentou se defender com argumentos que apenas pareciam aprofundar a brecha entre ele e seu acusador. Sua voz, uma mistura de desespero e dignidade, ressoava na sala, mas poderia uma simples defesa mudar o destino que já parecia selado? Em 21 de janeiro de 1793, a execução de Luís XVI se tornou um ato simbólico da Revolução. A guilhotina, uma máquina que havia chegado a simbolizar tanto o terror quanto a justiça, aguardava sua chegada na Praça da Revolução em Paris. A multidão, um mar de rostos, se aglomerava para presenciar o desfecho de um capítulo da história que jamais esqueceriam. Que pensamentos cruzariam a mente do rei enquanto se aproximava de seu destino final? Sentiria medo, arrependimento ou uma estranha paz ao aceitar seu destino? Os últimos momentos de Luís XVI foram um enigma em si mesmos. Com uma coragem admirável, enfrentou a morte com dignidade, pronunciando as últimas palavras que ressoariam através dos séculos. Povo francês, disse,
perdoo aqueles que me causaram este sofrimento. Sua execução não apenas marcou a morte de um rei, mas o nascimento de uma nova era, onde a monarquia absolutista se desvanecia nas sombras do passado, deixando para trás um legado de conflitos e esperanças. A notícia de sua execução viajou rapidamente pela Europa, provocando reações mistas. Em alguns lugares, a morte de Luís XVI foi celebrada como um triunfo da liberdade, em outros, foi considerada um ato de barbárie. Seria realmente um ato de justiça ou simplesmente uma manifestação de vingança? As implicações de sua morte se espalharam, gerando tensões diplomáticas e alimentando o temor entre os monarcas europeus, que viam na Revolução Francesa um eco de seus próprios medos de insurreição. A execução de Luís XVI não foi apenas um ponto de inflexão na Revolução Francesa, mas um momento crucial que redefiniria o conceito de soberania. A figura do rei, que havia sido vista como o representante de Deus na terra, agora caía em desgraça aos olhos de um povo que reclamava seu direito de se governar. Mas, qual seria o preço que a revolução teria que pagar por essa nova liberdade? Até onde estariam dispostos a ir os revolucionários para manter o controle e proteger seu legado? À medida que a revolução avançava, o eco da guilhotina ressoaria ainda mais forte, pressagiando um período de terror que transformaria a política e a sociedade na França. A figura de Maximilien Robespierre começaria a ganhar protagonismo, um personagem que, das sombras do poder, guiaria a nação rumo a um futuro incerto e perigoso. No próximo capítulo, exploraremos a ascensão deste enigmático líder e seu papel na intensificação do terror, onde a linha entre a justiça e a opressão se tornaria cada vez mais difusa. Essa crise não tardaria a propiciar o ascenso de um novo protagonista no tumultuado cenário da Revolução Francesa. Maximilien Robespierre, um homem de aparência frágil, mas de ambições desmedidas, emergiu das sombras da Convenção Nacional. Sua retórica ardente e sua fervorosa devoção aos ideais da Revolução capturaram a atenção de seus contemporâneos, que o viam como o salvador da pátria em um tempo em que a traição e o caos pareciam reinar. Robespierre foi, sem dúvida, um enigma. Sua vida estava marcada por uma inquebrantável crença na virtude e na justiça, um ideal que o levou a se tornar um dos principais arquitetos do terror, um período que semearia o medo no coração dos franceses. Mas, quem era realmente esse homem que se erguia no ápice do poder, disposto a sacrificar tudo em nome da Revolução? Nascido em Arras em 1758, Robespierre havia trilhado um caminho na advocacia e, posteriormente, na política. Seu ascenso, no entanto, não foi apenas o resultado de sua perspicácia, foi o reflexo de uma crescente desesperança entre as massas que clamavam por uma mudança radical. A Revolução havia desencadeado forças que, uma vez liberadas, tornaram-se irreversíveis. A execução de Luís XVI, um ato que prometera erradicar o absolutismo, deixou um vazio de poder que Robespierre se apressou a preencher. Com a criação do Comitê de Saúde Pública, Robespierre se tornou o verdadeiro marionetista que manipulava os fios do poder. A frase, "a liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o outro", ressoava em seus discursos, mas o eco do terror logo começaria a eclipsar esse ideal nobre. Em sua busca implacável pela pureza revolucionária, Robespierre justificou medidas drásticas, convencido de que a única maneira de proteger a revolução era através da eliminação de seus inimigos. Seria isso um ato de salvação ou uma tirania disfarçada de virtude? À medida que a revolução se radicalizava, também o fazia o caráter de Robespierre. As guilhotinas começaram a cair, e o clamor por justiça se transformou em gritos de morte. Aqueles que antes foram seus aliados, como Georges Danton, tornaram-se suas presas.
A atmosfera em Paris tornou-se densa, e o ar estava impregnado de um medo palpável. A ironia era aterradora. O homem que havia defendido a liberdade tornara-se o símbolo do terror. Robespierre, cada vez mais convencido de sua missão, via inimigos em todos os lugares. A sociedade se polarizava, e a traição tornou-se um termo que justificava a execução de milhares. Em suas noites de insônia, atormentado pela culpa e pela paranoia, ele se perguntava alguma vez se havia cruzado uma linha da qual não poderia voltar. O eco das cabeças que rolavam ressoava nas ruas de Paris, enquanto ele, com um olhar intenso e quase maníaco, continuava sua cruzada pela virtude. No entanto, a história, como um pêndulo, tende a equilibrar suas forças. À medida que a repressão se intensificava, a desconfiança também começava a se gestar entre seus seguidores. A sombra de Robespierre, que antes brilhava com a luz da Revolução, começava a escurecer. Poderia um homem ter tanto poder sem enfrentar as consequências de seus atos? Nesse ambiente carregado de tensões e traições, seus próprios aliados começaram a questionar sua liderança. Através de uma série de purgas, Robespierre se isolou, tornando-se um líder temido e reverenciado ao mesmo tempo. Na noite de 9 de Thermidor, sob um céu tempestuoso, a conspiração contra ele se forjou em silêncio. Seus adversários, cansados da violência e do medo que ele havia instaurado, decidiram agir. Naquela noite, a guilhotina, que havia sido um símbolo de seu poder, se preparava para ser sua condenação. A queda de Robespierre marcaria o ocaso de um período de terror que havia devorado sua própria progenie. Mas, antes que o pano caísse sobre sua trágica história, seu legado já havia deixado uma marca indelével na Revolução. Um eco que ainda ressoa nos anais da história. A luta entre o ideal e a realidade, entre a liberdade e o terror. À medida que a Revolução se aproximava de seu clímax, o destino de Robespierre revelaria não apenas sua própria tragédia, mas o frágil equilíbrio de poder em uma nação em chamas. A pergunta que pairava no ar era: como se desmoronaria o regime do terror e quem emergiria em seu lugar? A história ainda não havia terminado de contar seu relato, e as sombras do diretório começavam a se erguer no horizonte. Aquela sombra de terror que havia envolvido a França não era mais do que um eco das decisões tomadas no cume do poder revolucionário. A figura de Maximilien Robespierre, uma vez venerada como o apóstolo da Revolução, começava a desmoronar. Mas, o que havia levado esse líder a se tornar o arquiteto de sua própria ruína? A queda de Robespierre não foi apenas o fim de um homem, foi a culminação de um regime que prometeu liberdade e justiça, mas que trouxe consigo medo e morte. À medida que a Revolução Francesa girava sobre si mesma, o ambiente tornava-se mais denso, quase palpável. Os ecos da guilhotina ressoavam em Paris, e a paranoia infiltrava-se em cada canto do poder. Robespierre, com seu fervor inquebrantável pela virtude, assumira o papel de um novo deus no altar da pátria. No entanto, seu fervor radical havia alienado muitos de seus antigos aliados. Poderia um homem, em sua busca pela pureza ideológica, perder de vista a essência mesma da revolução? A revolução havia começado como um clamor por igualdade, mas logo se transformou em um ciclo de purgas e execuções. A criação do Comitê de Saúde Pública, sob o domínio de Robespierre, trouxe consigo o terror. Nesse período sombrio, a justiça tornara-se uma ferramenta de opressão, e o objetivo de eliminar os inimigos da revolução tornara-se um mantra. Mas, até que ponto poderia um regime baseado no medo sustentar-se antes que seus próprios alicerces começassem a rachar? À medida que o ano de 1794 avançava, o ambiente tornava-se cada vez mais hostil.
Os ecos da dissidência começaram a ressoar entre aqueles que uma vez apoiaram Robespierre. Os girondinos, os hébertistas e aqueles que se atreveram a questionar o absolutismo de sua liderança começaram a ser eliminados. A execução de Georges Danton, um antigo aliado, foi um golpe devastador. Seria esse o preço a ser pago pela unidade revolucionária? Os rumores de conspirações e traições espalhavam-se como pólvora. A paranoia apoderou-se até mesmo dos mais fervorosos defensores do regime. No dia 8 de Termidor do ano II no calendário republicano, a atmosfera estava carregada de tensão. Na Convenção Nacional, Robespierre, cada vez mais isolado, apresentou-se diante de seus colegas com um discurso que tentava reafirmar seu poder, mas em vez disso, semeou as sementes de sua própria destruição. Com sua voz trêmula, dirigiu-se aos delegados, acusando muitos deles de conspirar contra ele. Mas, quem poderia imaginar que sua defesa seria o estopim de sua queda? Em vez de encontrar apoio, encontrou apenas olhares de desconfiança. Naquele dia, a sombra da guilhotina pairava sobre sua cabeça. Os homens que uma vez foram seus aliados, agora temerosos de sua crescente tirania, decidiram agir. Foi um ato de desespero, uma conjura que se gestava nas sombras. O próprio Robespierre não podia prever que seu tempo estava chegando ao fim. Na noite do dia 9 de Termidor, após um violento debate, foi preso junto a seus mais próximos colaboradores. No entanto, a história tem um estranho senso de humor. Robespierre, o incansável defensor da Revolução, encontrava-se agora no banco dos réus. A manhã do dia 10 de Termidor foi testemunha de um espetáculo desgarrador. A guilhotina, que havia sido o símbolo do terror, preparava-se para receber seu próximo hóspede. Robespierre, ferido e desorientado, tentou tirar a própria vida antes de enfrentar seu destino, mas o destino tinha outros planos para ele. Mais uma vez, sua vida tornava-se um enigma. Como pôde um homem que sonhou com um mundo mais justo tornar-se o símbolo do terror e da morte? A execução de Robespierre marcou o fim de um período escuro e tumultuado na Revolução Francesa. O regime do terror desmoronou em um instante, e com sua queda, surgiu um novo vácuo de poder que deixou a nação cambaleando. A França, que havia exigido liberdade e justiça, encontrava-se em uma encruzilhada. A história havia dado uma virada inesperada, e o eco do terror deixara sua marca indelével. À medida que a revolução adentrava uma nova fase, a pergunta que pairava no ar era: o que viria depois da queda do tirano? A instabilidade e a incerteza pairavam sobre a França, prenunciando um novo capítulo na história da nação. A sombra do diretório começava a se desenhar no horizonte, um período que prometia mudanças, mas também conflitos e corrupção. Estaria a França realmente preparada para enfrentar seu futuro, ou continuaria presa nas sombras do passado? Essa crise não tardaria a dar passo a um novo capítulo da Revolução Francesa, um marcado pela instabilidade e pela corrupção política que emergiram no contexto do diretório. Após a queda de Robespierre, o eco da violência ainda ressoava nas ruas de Paris. A esperança de uma nova ordem se dissipava rapidamente, deixando a nação mergulhada em um mar de incertezas. Nesse ambiente caótico, o diretório se ergueu como uma solução temporária, uma tentativa de restaurar a ordem, mas sua chegada seria tudo menos pacífica. O diretório, estabelecido em 1795, se apresentou como um governo de 5 diretores, uma estrutura que prometia equilibrar o poder e evitar o despotismo que havia caracterizado a era anterior. No entanto, por trás da fachada de estabilidade, escondia-se um mistério inquietante. Poderia realmente um sistema tão frágil sustentar a revolução, ou estava destinado a sucumbir diante de seus próprios demônios?
As primeiras decisões do diretório, longe de acalmar as águas, provocaram uma nova onda de descontentamento. Em uma tentativa de consolidar seu poder, os diretores começaram a desmantelar algumas das reformas mais radicais de seus predecessores. Mas foi realmente assim? Era necessário sacrificar os ideais de liberdade e igualdade no altar da estabilidade? A resposta a essas perguntas tornava-se cada vez mais elusiva. A corrupção se apoderou das instituições, e o eco das antigas lealdades tornava-se mais forte. Os inimigos do diretório, alguns deles antigos monarquistas, começaram a conspirar nas sombras, buscando desestabilizar um governo que, em algumas ocasiões, parecia mais preocupado com sua própria sobrevivência do que com o bem-estar do povo. As ruas de Paris se encheram de rumores e murmúrios, ecos de um descontentamento que não podia ser ignorado. Nesse contexto, as eleições de 1797 se tornaram um campo de batalha. A oposição republicana, apoiada por uma parte significativa da população, ganhou terreno. Mas o diretório, temeroso de perder o controle, decidiu intervir. Com um golpe de mão, invalidou os resultados, desencadeando mais uma vez a ira de um povo cansado de promessas não cumpridas. Que segredos ainda aguardavam nas profundezas deste novo governo? À medida que a corrupção se consolidava, tornava-se evidente que o diretório havia criado um monstro que não podia dominar. Os escândalos financeiros se multiplicavam, e as acusações de malversação se espalhavam como um fogo descontrolado. A desconfiança tornou-se a moeda corrente do dia. Enquanto isso, as tensões no exterior também ameaçavam transbordar, já que as guerras com as potências europeias continuavam. A nação, que havia lutado por sua independência e direitos, agora enfrentava a possibilidade de ser devorada pela mesma voragem que havia desencadeado. A figura de Napoleão Bonaparte começou a emergir nesse cenário convulso, um general que, com seu carisma e ambição, capturou a atenção do povo. Seu sucesso militar na Itália, longe de ser um simples triunfo, tornou-se um símbolo de esperança para muitos, até mesmo para aqueles que viam no diretório uma sombra do que uma vez prometeu ser. Poderia Napoleão ser o salvador que a França precisava, ou simplesmente um novo tirano em ascensão? À medida que o diretório vacilava, a ansiedade e a desesperança se apoderaram do povo. As manifestações tornaram-se mais frequentes, clamando por mudanças radicais, e as ruas de Paris se transformaram em um caldeirão de ideias e paixões. A história, em seu avanço implacável, se preparava para uma nova reviravolta. A luta pelo futuro da França estava longe de concluir, e a atmosfera se carregava de um ar elétrico, um prelúdio do que estava por vir. Assim, o diretório se encontrava à beira de sua própria desaparecimento, uma entidade que acreditava poder controlar o destino de uma nação. Mas a história tem seus próprios caminhos, e nesse enigma de poder e ambição, os fios do destino começavam a se entrelaçar novamente. No horizonte, a figura de Napoleão se erguia, pronta para dar um golpe decisivo. Com seu ascenso, selaria o destino de uma era e iniciaria um novo capítulo na história da França. O golpe de Estado de Brumário estava à porta, e com ele, uma nova ordem que transformaria radicalmente a paisagem política e social do país. Seria realmente o fim do caos, ou simplesmente o início de um novo mistério? Essa instabilidade que havia caracterizado o diretório tornava-se cada vez mais insuportável. Nas sombras, um novo ator emergia, um que havia capturado a atenção e a imaginação da nação, Napoleão Bonaparte. Mas quem era realmente esse homem que prometia uma mudança radical, um novo amanhecer em meio à confusão e ao caos? Sua ascensão ao poder não seria um mero acontecimento político, seria um enigma que selaria o destino da França e, em última instância, da Europa.
O ano de 1799 marcou um ponto de inflexão. Enquanto o diretório lutava para manter o controle, o descontentamento crescia entre as massas. As promessas revolucionárias pareciam desvanecer-se como fumaça ao vento, e o eco da liberdade tornava-se um lamento. Foi nesse contexto de desespero e anseio que Napoleão decidiu agir. Mas o que motivou esse ambicioso general a dar o golpe que mudaria a história para sempre? Na noite de 9 de novembro de 1799, um silêncio tenso envolvia o Palais des Tuileries. No coração de Paris, um plano audacioso estava prestes a ser executado. Com a astúcia de um estrategista militar, Napoleão havia preparado o terreno, ganhando a lealdade dos soldados e dos homens de confiança. A desconfiança em relação ao diretório era palpável, seus dias estavam contados. Era um jogo de xadrez em que cada movimento contava, e o próximo, o mais decisivo, estava prestes a se desenrolar. À medida que a noite avançava, as luzes da cidade piscavam, como se fossem testemunhas silenciosas do que estava por vir. Com uma mistura de determinação e audácia, Napoleão dirigiu-se à sessão do Conselho dos Anciãos, onde seus opositores aguardavam. A tensão era quase elétrica. Ele entrou com a confiança de um homem que havia feito da batalha seu lar. Mas, poderia realmente assegurar sua vitória sem derramar sangue? O golpe foi rápido e decisivo. Alegou-se uma ameaça iminente, um perigo que justificava a dissolução do diretório. Enquanto os soldados tomavam posições, a confusão apoderou-se dos presentes. Em meio ao tumulto, Napoleão proclamou um novo governo, o Consulado. Com apenas uma jogada magistral, havia transformado a anarquia em uma nova ordem. Mas, seria este o fim do caos ou simplesmente o começo de um novo capítulo sombrio na história da França? A figura de Napoleão erguia-se como um colosso entre ruínas. A revolução, que havia prometido liberdade e igualdade, desvanecia-se à medida que seu poder se consolidava. Que legado deixaria para trás? As mesmas ideias que haviam inspirado as massas agora pareciam estar sob seu jugo. A ambição de um homem, em última instância, havia eclipsado o sonho de uma nação. Com o consulado estabelecido, Napoleão dedicou-se à tarefa de reconstruir a França. Mas em seu afã de trazer estabilidade, a sombra da opressão começava a pairar sobre o povo. Como poderia um homem, que havia sido o herói da Revolução, tornar-se seu antagonista? À medida que a história se desenrolava, a linha entre o Salvador e o tirano tornava-se cada vez mais difusa. Enquanto isso, as potências europeias observavam com inquietude. A era de Napoleão prometia mudanças radicais, e sua ambição parecia não ter limites. A Revolução Francesa, que havia desafiado as monarquias e proclamado a soberania do povo, agora enfrentava um novo enigma. A liberdade seria uma ilusão sob o domínio de um novo imperador? Assim, o eco da Revolução continuava a ressoar nas ruas da França, um lembrete de que as lutas pela liberdade muitas vezes levam a caminhos inesperados. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos o estabelecimento do consulado e as reformas que Napoleão implementaria, transformando não apenas a França, mas o mundo inteiro. Que segredos e ambições aguardavam na penumbra de seu reinado? Essa crise não tardaria a se desvanecer na sombra de uma nova ordem. Com o golpe de Estado de Brumário, Napoleão Bonaparte havia traçado uma linha na areia, marcando o fim de um período tumultuado e o início de outro que prometia ser igualmente transformador. No eco das balas e dos gritos da insurreição, emergia o consulado, uma estrutura de governo que prometia estabilidade em meio ao caos. Mas, que segredos se ocultavam atrás dessa nova fachada de poder?
O consulado foi estabelecido em 1799, uma resposta direta à instabilidade que havia assolado a França durante anos. Com Napoleão como primeiro cônsul, o país adentrava uma era de reformas radicais que mudariam seu rosto para sempre. No entanto, essa aparente restauração da ordem trazia consigo um enigma: seria realmente um renascimento ou um disfarce da autocracia? Nesse contexto, Napoleão se tornou um mestre da manipulação política. Sua figura, quase mítica, se projetava como a salvação de uma nação cansada da anarquia. Mas, a que preço? As reformas que impulsionou, desde a reorganização administrativa até a criação do Código Civil, pareciam estar destinadas a cimentar seu poder pessoal, mais do que a servir ao povo. A cada decreto, a sombra do antigo regime se desvanecia, mas a essência do autoritarismo ressurgia, tecida na estrutura do novo governo. As reformas napoleônicas eram vastas e profundas, abrangendo desde a educação até o sistema legal. A criação dos lycées, escolas secundárias que formariam a elite do futuro, prometia um novo caminho para uma sociedade iluminada. No entanto, realmente se estava escrevendo uma nova história, ou se estava reinvestindo o mesmo roteiro em um novo contexto? Por outro lado, o Código Napoleônico, uma de suas contribuições mais duradouras, redefiniu o marco legal da nação. Esse conjunto de leis não apenas abrogou o feudalismo, mas também estabeleceu princípios de igualdade perante a lei. Mas, quem realmente se beneficiava dessas mudanças? Enquanto alguns elogiavam a clareza e a modernidade do código, outros se perguntavam se a igualdade era mais do que um espesso em uma paisagem onde a figura de um único homem dominava o horizonte. À medida que o consulado se consolidava, as tensões internas começaram a se manifestar. A oposição a Napoleão, embora reprimida, não desapareceu completamente. Grupos de antigos revolucionários e monárquicos alternavam entre a resistência e a conspiração, enquanto a figura de Napoleão se erguia como um farol em meio à tempestade. Seria essa nova ordem capaz de silenciar os ecos do passado, ou a Revolução Francesa continuaria ressoando com seu legado de liberdade e luta? O ambiente era eletrizante, carregado de expectativas e temores. A população, que havia ansiado pela paz, se encontrava agora em um enigma. A estabilidade prometida por Napoleão parecia estar acompanhada de um férreo controle sobre a vida pública. As liberdades que haviam sido tão arduamente conquistadas eram constantemente revisadas sob o olhar vigilante de um governo que não tolerava a dissidência. Mas, ainda assim, o povo francês começou a desfrutar dos frutos das reformas. A economia, devastada por anos de guerra e caos, começava a mostrar sinais de recuperação. Os camponeses, que haviam suportado o peso do feudalismo, encontraram no novo sistema agrário uma oportunidade de prosperar. No entanto, no fundo dessa aparente harmonia, gestava-se um novo descontentamento? A história nos ensinou que, em tempos de mudança, sempre há quem se sinta deslocado, quem pergunta: a quem realmente beneficia essa nova era? Com o consulado em pleno funcionamento, Napoleão se preparava para consolidar ainda mais seu poder, transformando-se em um imperador cuja ambição ia além das fronteiras da França. A Revolução Francesa, que havia começado como um grito de liberdade, parecia estar em perigo de se tornar um eco da opressão que buscava erradicar. Assim, enquanto o consulado adentrava seu apogeu, a história da França tornava-se cada vez mais complexa. A figura de Napoleão se erguia como um enigma, um líder que prometia a glória, mas cuja sombra se alongava sobre o futuro da nação. Poderia seu legado ser uma ponte para o progresso, ou um retorno ao autoritarismo? As respostas se encontram no horizonte dos próximos anos, onde a revolução deixa um legado que transforma a política e a sociedade para sempre.
No próximo capítulo, refletiremos sobre o impacto duradouro da Revolução Francesa, um eco que ainda ressoa nos alicerces do mundo contemporâneo. Essa transformação não foi uma simples mudança de regime, foi o eco de uma luta que ressoaria através dos séculos. A Revolução Francesa, com seu caos e fervor, deixou um legado que se estendeu além de suas fronteiras, moldando não apenas a França, mas o mundo inteiro. Que mistérios se escondem nas sombras deste momento crucial da história? Que marcas perduraram no tempo e como influenciaram a sociedade contemporânea? A abolição da monarquia e a proclamação da República não foram meras formalidades. Representaram um grito de liberdade que ressoou nos corações dos oprimidos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, esse manifesto que prometia igualdade e justiça, tornou-se um farol para os movimentos pelos direitos humanos em todo o mundo. Mas, será que realmente essa promessa foi cumprida? Ou foi apenas um espejismo no deserto político da época? As transformações sociais que emergiram desse turbilhão foram profundas. A noção de cidadania foi redefinida. De um povo que aceitava a servidão sob um rei absoluto, a uma nação que reivindicava sua voz e seu direito de participar do destino comum. A Revolução semeou a semente da soberania popular. No entanto, frequentemente nos perguntamos: foi este um verdadeiro empoderamento do povo ou simplesmente uma nova ordem onde outros tomaram as rédeas do poder? No âmbito político, a Revolução desmantelou estruturas de poder que haviam permanecido inamovíveis durante séculos. A nobreza e o clero, outrora intocáveis, foram despojados de seu privilégio. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade se transformaram em princípios orientadores que, embora frequentemente traídos pela ambição e pela violência, lançaram as bases das democracias modernas. Mas a que preço? Não é verdade que a história está cheia de contradições? O regime do terror, que surgiu na esteira da Revolução, levanta perguntas inquietantes sobre a natureza do poder. A busca pela justiça muitas vezes foi ofuscada pela suspeita e pela violência. Milhares de vidas foram sacrificadas em nome de uma causa que, em sua essência, prometia o bem-estar do povo. Que segredos se ocultam por trás da guilhotina, o símbolo de um ideal que devorou seus próprios filhos? Ao longo dos anos, o legado da Revolução Francesa não apenas se manteve vivo na memória coletiva da França, mas influenciou movimentos de libertação em territórios distantes. Desde a América Latina até a África e a Ásia, as ideias revolucionárias encontraram eco nas lutas pela independência e pela justiça social. Podemos considerar, então, a Revolução Francesa como a faísca que acendeu a chama da liberdade no mundo? Ou, pelo contrário, foi um aviso sombrio sobre os perigos da radicalização e da violência? A Revolução também deixou para trás uma complexa rede de debates sobre a igualdade de gênero. As mulheres, que haviam participado ativamente das manifestações e na criação de novas ideias, viram suas demandas relegadas a um segundo plano. A figura de Olympe de Gouges e sua Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, embora ignorada em seu tempo, se ergueu posteriormente como um símbolo da luta pela igualdade. Por que, então, essa voz foi silenciada no fragor da Revolução? À medida que nos aprofundamos no legado deixado pela Revolução Francesa, nos deparamos com um enigma. Sua essência é verdadeiramente o avanço em direção a um mundo melhor ou é o reflexo de uma história que se repete, onde os ideais são facilmente corrompidos? As respostas podem ser tão variadas quanto as experiências humanas, mas o indubitável é que seus ecos ainda ressoam hoje em dia. E assim, enquanto exploramos o profundo e frequentemente contraditório legado da Revolução Francesa, nos encontramos à beira de uma nova pergunta:
Como este tumultuado capítulo é lembrado na memória coletiva? A Revolução não apenas moldou uma nação, criou um mito, um conjunto de narrativas que ainda influenciam a forma como entendemos a liberdade e a justiça no mundo contemporâneo. Em nosso próximo capítulo, desvendaremos o impacto duradouro da Revolução Francesa na memória coletiva, e como seus ecos ainda ressoam nas lutas atuais pelos direitos humanos e pela igualdade. Na ressonância da Revolução Francesa, onde o sangue e o idealismo se entrelaçaram em um relato inquebrantável, emergiu um legado que transcende o tempo. Em nossa jornada anterior, exploramos como a ascensão e a queda de figuras como Robespierre moldaram um destino incerto, marcado pelo terror e pela esperança em igual medida. Mas, o que permanece quando a poeira da história assenta? Que sombras se projetam sobre o mundo contemporâneo desde os tumultuosos dias de 1789? À medida que nos aprofundamos neste capítulo final, enfrentamos a enigmática pergunta: como a essência daquela revolução sobreviveu às correntes da história? Atualmente, os ecos da Revolução Francesa ressoam nas lutas por liberdade e justiça social que ainda marcam a pauta da vida política em diversas nações. Seu impacto, como um sussurro persistente, é ouvido nas vozes daqueles que, assim como os revolucionários de outrora, buscam desafiar a opressão e reivindicar seus direitos. O legado da Revolução não se limita à sua própria geografia, sua influência se estendeu como uma sombra alongada sobre o mundo. Desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que se tornou um modelo para as democracias modernas, até as revoluções que floresceram nas Américas e além, a ideia de que o poder deve emanar do povo se firmou na consciência coletiva. Mas, esse legado sempre foi um farol de esperança, ou também gerou sofrimento em seu caminho? As réplicas da Revolução encontraram seu lugar em episódios de resistência e revoltas ao longo dos séculos. Desde a Revolução Haitiana, que desafiou as correntes do colonialismo, até os movimentos de emancipação na África e na América Latina, a chama da Revolução inspirou gerações a desafiar a ordem estabelecida. No entanto, cada revolta traz consigo seus próprios dilemas, suas próprias paradoxos. Ao buscar a liberdade, trouxemos novas formas de opressão? A Revolução Francesa, com seus ideais de igualdade e fraternidade, levantou uma questão que permanece sem resposta: o que realmente significa ser livre? Os debates sobre direitos humanos e justiça social continuam, muitas vezes entrelaçados com a luta contra a desigualdade econômica e a discriminação. Nesse sentido, o eco da Revolução se torna um espelho que reflete tanto nossos triunfos quanto nossas falhas. No entanto, nem todo o legado é sombrio. A Revolução também semeou as sementes da modernidade. A ideia de cidadania, o republicanismo e a separação de poderes tornaram-se princípios fundamentais em muitas nações, moldando a política contemporânea. As democracias atuais, embora imperfeitas, muitas vezes se nutrem dos ideais que brotaram nas ruas de Paris. Poderia ser que, apesar de seus horrores, a Revolução tenha sido um catalisador para uma maior humanidade? Na busca pela verdade, as sombras do passado nos convidam a refletir sobre o futuro. A Revolução Francesa nos lembra que a mudança é muitas vezes um processo doloroso, mas necessário. As lutas dos cidadãos por seus direitos continuam, e em cada manifestação, em cada pedido de justiça, ressoa aquele antigo clamor de liberdade. Mas, será suficiente? Poderemos aprender com os erros do passado e construir um mundo em que o ideal da revolução seja finalmente alcançado? À medida que encerramos este capítulo, é o momento de contemplar a herança que recebemos. A Revolução Francesa não foi apenas um evento isolado no tempo, foi um ponto de inflexão na história da humanidade, um enigma que ainda nos desafia a desvendar seu significado.
Em cada canto do globo, a luta pela equidade e pela dignidade humana continua viva, alimentada pelas chamas daqueles que se atreveram a sonhar com um futuro diferente. Assim, nas páginas da história, a Revolução Francesa perdura não apenas como uma lembrança do que foi, mas como uma promessa do que poderia ser. E nesta encruzilhada do tempo, nos resta uma última pergunta: como escreveremos o próximo capítulo de nossa própria história? A resposta, como sempre, está em nossas mãos.